Nunca esquecerei aquela madrugada. A luz das velas tremeluzia pelas frestas da porta, enquanto eu, paralisada pelo medo, observava um estranho ritual acontecer na sala da minha própria casa. Foi naquele momento que percebi o verdadeiro perigo que convidamos para morar conosco. Me chamo Bianca. Tinha apenas 15 anos quando tudo começou. Vivia com minha mãe em uma casa modesta, herança do meu avô falecido. Nossa vida era tranquila, embora carregasse as marcas do abandono. Meu pai biológico fugiu com outra mulher quando eu tinha 12 anos, deixando um vazio que minha mãe desesperadamente tentava preencher. Durante 6 meses após a separação, minha mãe tentou reconquistar meu pai, sem sucesso. Nas noites solitárias, a vi chorar silenciosamente, abraçada ao celular, buscando conexões que pudessem aliviar sua dor. Foi numa dessas buscas que ela conheceu aquele homem pelo Facebook. Ele me entende como ninguém jamais entendeu, disse ela, os olhos brilhando de uma forma que há muito não via. Sua empolgação me preocupou. Como podia confiar tão rapidamente em alguém que conhecera na internet? Uma semana depois, ele bateu à nossa porta. Relutei em descer do meu quarto. Algo me dizia para manter distância. Minha mãe insistiu, com aquele tom que misturava pedido e ordem. Por favor, seja educada. Ele veio de longe para nos conhecer. O homem sorriu ao me ver. Um sorriso calculado que não alcançava seus olhos. Trouxe presentes, camisetas da moda e chocolates importados. Para minha nova amiga, disse, estendendo o pacote em minha direção. Aceitei por educação, mas o desconforto persistia. Tudo parecia orquestrado demais, como se cada gesto fosse planejado para conquistar nossa confiança. A primeira visita transformou-se em encontros regulares. No 3º mês, ele começou a trazer seu filho, um adolescente da minha idade com um olhar inquietante. Enquanto os adultos conversavam na sala, o garoto me encurralava com comentários desagradáveis sobre festas, drogas e como odiava famílias certinhas. Ele está passando por uma fase difícil, justificava minha mãe quando eu reclamava. Todos os adolescentes têm seus problemas, mas aquilo era diferente, não era rebeldia normal, havia algo perturbador naquele rapaz. Nossa situação financeira era complicada. O dinheiro que meu avô deixou estava acabando, e minha mãe lutava para manter as contas em dia com seu trabalho de meio período. O homem percebeu nossa vulnerabilidade. Começou trazendo pequenas ajudas, uma cesta de compras aqui, uma contribuição para a conta de luz ali. Não podemos recusar a ajuda dele, minha mãe argumentava, quando eu demonstrava desconforto. É apenas um amigo nos apoiando em momentos difíceis. Mas amigos não cobram preços invisíveis por sua generosidade. O preço, descobri depois, seria altíssimo. 4 meses após o primeiro encontro, o impensável aconteceu. Ele sugeriu que ficasse em nossa casa alguns dias por semana para economizar na gasolina, já que vinha de longe nos visitar. Minha mãe aceitou sem hesitar. 2 semanas depois, suas roupas já ocupavam metade do guarda-roupa dela. O filho também passou a dormir no sofá da sala com frequência. Nossa pequena casa, antes refúgio seguro, tornou-se território estrangeiro. Havia algo crucial que minha mãe escondia sobre aquele homem. Descobri por acidente, numa terça-feira à meia-noite, quando desci para beber água. A sala estava transformada. Velas negras e vermelhas formavam um círculo no centro do tapete. Dentro dele, o homem murmurava palavras incompreensíveis, enquanto desenhava símbolos estranhos, usando um líquido vermelho escuro. Recuei silenciosamente até meu quarto, coração disparado. Na manhã seguinte, confrontei minha mãe. Por que não me contou que ele pratica rituais estranhos em nossa sala? Suas mãos tremeram levemente ao colocar a xícara na mesa. Não queria te assustar. Ele tem conhecimentos especiais. Lidera um grupo espiritual que ajuda pessoas com problemas. Que tipo de grupo espiritual precisa de rituais secretos à meia-noite? Ela desviou o olhar.
Ele pode trazer prosperidade e cura para a nossa família. Já está ajudando com as contas, não está? E promete que meus problemas de saúde vão melhorar. Percebi então a profundidade da manipulação. Ele havia identificado cada vulnerabilidade de minha mãe, solidão, dificuldades financeiras, problemas de saúde e oferecido soluções mágicas para tudo. Um salvador perfeito demais para ser verdadeiro. Nas semanas seguintes, nossa casa transformou-se num centro de consultas. Pessoas desconhecidas chegavam com expressões aflitas e saíam horas depois com olhares vazios. Deixavam dinheiro, alimentos, bebidas, oferendas para os trabalhos, explicava minha mãe, enquanto guardava os itens na despensa. O ambiente pesava. O cheiro de velas queimadas impregnava as cortinas. Manchas escuras apareciam no piso da sala, resistentes a qualquer produto de limpeza. Estudar tornou-se impossível com o constante vai e vem de estranhos. Então veio aquela noite que mudou tudo. Acordei com uma sede intensa por volta das 3 da manhã. Ao descer as escadas, ouvi um murmúrio rítmico vindo da sala. Através da porta entreaberta, vi o homem completamente nu, no centro de um círculo de velas. Com uma lâmina pequena, cortava mechas do próprio cabelo, misturando-as num recipiente com um líquido escuro. Seu corpo estava coberto de pequenos cortes superficiais, de onde pingava sangue que ele coletava cuidadosamente. Quis gritar, mas o medo congelou minha voz. Recuei lentamente até meu quarto e tranquei a porta, empilhando uma cadeira contra a maçaneta por segurança. Na manhã seguinte, a sala estava impecavelmente limpa, exceto por uma mancha escura no centro do tapete que ninguém comentou. Durante o café, notei como ele observava cada movimento meu, como se soubesse que eu o havia espionado. O filho dele intensificou seu comportamento hostil. Sabe o que acontece com quem não respeita o trabalho do meu pai? Sussurrou quando me encontrou sozinha na cozinha. Eles costumam ter acidentes ou ficam muito doentes de repente. Seu sorriso gelou meu sangue. Tentei alertar minha mãe novamente, mas ela estava irreconhecível, como se uma névoa cobrisse sua capacidade de julgamento. São só histórias para te assustar, dizia. Você sempre teve imaginação fértil demais. 6 meses após sua chegada, a transformação estava completa. Ele já não pedia permissão para nada. Trocou a fechadura da porta da frente sem consultar ninguém, alegando segurança para os trabalhos. Objetos de valor começaram a desaparecer. O relógio antigo do meu avô, as joias da minha mãe, até mesmo o meu tablet. Quando questionado, respondia vagamente sobre empréstimos temporários para energizar os objetos. A gota d'água veio quando encontrei minha mãe chorando no banheiro, tentando esconder um hematoma no braço. Ela jurou que havia batido na porta, mas seus olhos contavam outra história. Naquela mesma semana, o filho dele me encurralou no corredor. Logo vocês duas vão embora, ameaçou. Meu pai já fez um trabalho especial para isso. A casa ficará só para nós. Algo despertou em minha mãe naquele momento, talvez o instinto maternal de proteção. Pela primeira vez em meses, vi clareza em seus olhos quando contei sobre a ameaça. Silenciosamente, ela começou a investigar. Descobriu que o suposto guru espiritual havia feito o mesmo com outras 3 famílias em cidades vizinhas. Aproximava-se de mulheres vulneráveis, instalava-se em suas casas e, eventualmente, as expulsava através de intimidação ou desgraças inexplicáveis. Uma noite, enquanto ele realizava um ritual no quintal, minha mãe reuniu coragem que não sabia possuir. Quero você e seu filho fora desta casa até amanhã, declarou quando ele retornou. Sua reação me surpreendeu. Em vez de fúria, apenas sorriu. Como quiser, já conseguimos o que precisávamos daqui. Eles partiram na manhã seguinte, levando apenas o essencial. O verdadeiro pesadelo começou após sua partida. Uma semana depois, ambas adoecemos simultaneamente, febres inexplicáveis, náuseas constantes, fadiga extrema. A casa parecia contaminada.
Por mais que limpássemos, fios de cabelo apareciam em cantos impossíveis. Manchas escuras surgiam nas paredes. O cheiro de decomposição emanava do nada. Nossa situação financeira desmoronou completamente. Contas que não reconhecíamos chegavam quase diariamente. O pouco dinheiro que tínhamos guardado simplesmente desapareceu da conta bancária, sem explicação do banco. Desesperada, minha mãe procurou uma tia distante, a única que havia alertado sobre aquele homem desde o início. Ele é conhecido por praticar magia negativa. Usa as casas das pessoas como pontos de força para seus rituais. Depois, descarta as famílias quando absorveu o que precisava, explicou a tia. Com sua ajuda, encontramos uma senhora especializada em remover influências negativas. Não esperávamos muito. Eu, particularmente, era cética, mas estávamos sem opções. A mulher mal pisou em nossa casa e estremeceu. Há nós energéticos por toda parte, afirmou, percorrendo os cômodos com um incenso aceso. Vocês precisam encontrar os vínculos físicos que ele deixou. Durante 3 dias exaustivos, exploramos cada centímetro da casa, entre o forro do teto, sob tábuas soltas do assoalho, dentro das paredes. O que encontramos foi perturbador. Dezenas de pequenos embrulhos contendo mechas de cabelo, unhas, dentes e pedaços de papel com nossos nomes escritos ao contrário, todos amarrados com cordões vermelhos. A especialista orientou um processo meticuloso de limpeza, sal grosso nos cantos dos cômodos, ervas purificadoras queimadas em cada quarto, água com essências específicas aspergida nas paredes. Vocês precisam quebrar a conexão que ele estabeleceu com este espaço, explicou. Lentamente, ao longo dos meses seguintes, nossa casa voltou a ser nossa. As doenças misteriosas desapareceram. O ar tornou-se respirável novamente. Ainda lutávamos com problemas financeiros, mas ao menos não surgiam novas dívidas inexplicáveis. Me perdoe por ter trazido aquele perigo para nossa vida, disse minha mãe uma noite, enquanto reorganizávamos a sala. Agora, livre dos vestígios dos rituais. Estava tão desesperada por companhia que não enxerguei os sinais. Não consegui culpá-la completamente. O vazio que meu pai deixou havia sido habilmente explorado por um manipulador experiente. Sempre podemos recomeçar, respondi, segurando sua mão. Meses depois, ouvimos histórias sobre o curandeiro que agora atuava em uma cidade a 100 quilômetros de distância. Algumas noites ainda acordo sobressaltada, imaginando quantas outras famílias estão passando pelo mesmo pesadelo que vivemos. Esta história permaneceu entre nós. Apenas 2 tias próximas conhecem os detalhes completos. Há uma vergonha silenciosa em admitir como fomos facilmente manipuladas, como permitimos que as sombras entrassem por nossa própria porta da frente, disfarçadas de salvação. Se algo aprendi naqueles terríveis 7 meses, foi que a solidão pode nos tornar vulneráveis a predadores que oferecem conforto apenas para melhor nos devorar, e que às vezes as ameaças mais perigosas são aquelas que convidamos para dentro de casa com um sorriso. Há histórias que carregamos como cicatrizes invisíveis, segredos familiares que moldaram quem somos hoje. Prefiro não revelar meu nome, pois alguns conhecidos acompanham estes relatos. Cresci em um pequeno povoado de Campeche, lugar onde as crenças antigas ainda persistiam nas conversas sussurradas entre vizinhos. Desde pequena, vivi apenas com minha mãe e minha avó, sob o peso de uma ausência que aprendi a conhecer apenas por histórias. Meu pai. Minha mãe sempre explicava que ele partiu antes mesmo de meu nascimento. O motivo principal, segundo ela, era o medo que sentia de minha avó. Não um medo comum de desavenças familiares, mas algo mais profundo e primitivo. No vilarejo, circulavam rumores inquietantes sobre minha avó. Diziam que ela possuía habilidades que iam além do natural,
poderes capazes de influenciar o destino de quem cruzasse seu caminho de forma negativa. Durante a infância, essas histórias pareciam apenas contos para assustar crianças. Com o passar dos anos, porém, testemunhei comportamentos tão perturbadores que me fizeram questionar se os sussurros dos moradores não continham alguma verdade. A figura de meu pai existia apenas nas palavras de minha mãe, que falava dele com uma mistura de tristeza e resignação. Ela contava que minha avó o rejeitou como parte da família desde o primeiro encontro. Proibia sua aproximação de nossa casa e o ameaçava constantemente, alertando sobre consequências graves se insistisse em permanecer conosco. Mesmo sendo um homem prático e pouco supersticioso, meu pai experimentou mudanças físicas inexplicáveis após esses confrontos, perdeu cabelo rapidamente até ficar calvo e emagreceu de forma dramática, como se uma força invisível consumisse sua vitalidade. Durante esse período difícil, minha mãe continuou vivendo sob o mesmo teto que minha avó, esperando que meu pai eventualmente assumisse a responsabilidade quando eu nascesse. O medo, entretanto, se mostrou mais forte e ele desapareceu antes que sua saúde deteriorasse ainda mais. O interessante é que minha mãe nunca dirigiu sua mágoa a ele. Seu olhar de decepção parecia sempre voltado para minha avó, como se entendesse algo que, na época, estava além de minha compreensão. Os dias de minha infância transcorriam sob a vigilância constante de minha avó enquanto minha mãe trabalhava. Nossa convivência era marcada por um distanciamento gélido. Jamais recebi um gesto de carinho ou uma palavra de afeto. Ela se limitava a estabelecer regras claras, onde eu podia sentar, quando devia dormir e quais pequenas tarefas eram minha responsabilidade. Não precisava levantar a voz para me disciplinar. Bastava um olhar penetrante para me fazer obedecer imediatamente, um arrepio gelado percorrendo minha espinha. Enquanto outras crianças brincavam livremente e compartilhavam momentos de alegria com suas famílias, eu carregava o estigma invisível de ser neta de uma mulher que todos temiam. Os comentários eram inevitáveis. Alguns moradores afirmavam que ela tinha a capacidade de invocar entidades obscuras e, o mais alarmante, transformar-se em animais durante a noite. Diziam que esse dom ou maldição a acompanhava desde jovem. Na inocência dos primeiros anos, descartava essas histórias como exageros nascidos do medo e da incompreensão. Em minha visão infantil, ela era apenas uma senhora severa e solitária, incapaz de feitos sobrenaturais. Atribuía a hostilidade contra meu pai simplesmente a diferenças de personalidade ou desavenças comuns em famílias. Ao completar 12 anos, nossa dinâmica familiar mudou. Minha mãe conseguiu trabalho como empregada doméstica na cidade próxima. As famílias, para quem prestava serviço, ocasionalmente ofereciam um quarto para que pernoitasse, especialmente quando o trabalho se estendia. Isso significava que durante a semana eu permanecia sozinha com minha avó, vendo minha mãe apenas aos finais de semana. Por volta dos meus 16 anos, já havia me acostumado com essa rotina solitária. Meu espaço se resumia a um pequeno quarto, nada além de uma cama simples encostada na parede e uma janela estreita que mal deixava entrar luz. Foi nessa fase que presenciei algo que desafiou tudo que eu acreditava ser possível. Numa sexta-feira particularmente tensa, algo dentro de mim mudou. Cansada do tratamento frio, confrontei minha avó sobre sua aspereza constante. Era a primeira vez que ousava questionar sua autoridade. Raramente alguém se atrevia a desafiá-la, muito menos eu. Mas naquele dia encontrei coragem para expressar meu descontentamento. Sua reação foi desconcertante, não pela agressividade, mas pelo silêncio deliberado e pelo olhar fixo que penetrava como agulhas. Após nossa breve discussão, refugiei-me em meu quarto por horas. Quando finalmente saí para preparar algo simples para comer, o clima na casa continuava pesado.
Voltei para meu quarto cedo, desejando que o sábado chegasse rapidamente para rever minha mãe. Durante a madrugada, sons estranhos interromperam meu sono. No primeiro momento, pensei ser algum animal do vizinho. Logo percebi, porém, a tosse inconfundível de minha avó. Um som grave e gutural que terminava em um ruído áspero, quase um rosnado. Permaneci imóvel sob os cobertores, debatendo-me entre o medo e a curiosidade. Finalmente, a segunda venceu. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a porta do quarto. Abrindo-a apenas o suficiente para espiar, vi minha avó dirigindo-se ao quintal na penumbra. Através da pequena janela de meu quarto, observei enquanto ela se afastava a alguns metros da casa. A tosse continuava, mas gradualmente transformou-se em sons que jamais esquecerei, grunhidos e guinchos impossíveis de serem produzidos por uma garganta humana. Um terror gelado tomou conta de mim. Os pelos de meus braços se eriçaram enquanto testemunhava algo que desafiava a lógica. Embora cães abandonados frequentemente emitissem sons perturbadores na escuridão da noite, o que ouvia vinha inequivocamente dela. Nenhuma pessoa normal seria capaz de produzir aqueles ruídos sem alguma intervenção sobrenatural. Pensei em sair para verificar se ela precisava de ajuda, mas antes que tomasse qualquer decisão, vi seu corpo contorcendo-se de maneira antinatural, como se suportasse uma dor insuportável. Seus ombros se curvaram para frente e sua silhueta pareceu mudar de forma nas sombras. De repente, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, mais aterrorizante que os sons anteriores. Minutos depois, ouvi passos se aproximando da casa. Corri desesperadamente para meu quarto, mergulhando sob as cobertas. Meu coração batia tão forte que temia que seu som me denunciasse. Os passos atravessaram o corredor lentamente, com um ritmo diferente do habitual andar de minha avó. Após uma breve pausa na porta de meu quarto, continuaram até seu aposento. Quando finalmente reuni coragem para sair, encontrei minha avó apoiada contra a parede do corredor. Uma mão pressionava seu peito e seu rosto demonstrava exaustão profunda. Quando perguntei se estava bem, seus olhos, normalmente duros, pareciam diferentes. Havia algo selvagem e primitivo neles, um brilho que desapareceu rapidamente. Apenas ordenou que eu voltasse para a cama, com uma voz mais rouca que o normal. Naquela noite, as histórias contadas pelos moradores sobre minha avó ganharam um novo significado. Falavam que ela podia transformar-se em um cão de grande porte que vagava pelas ruas durante a noite. O medo que inspirava não era baseado apenas em superstições, mas em observações que agora faziam muito mais sentido para mim. Com o passar dos meses após aquele incidente, percebi nuances no comportamento de minha avó que antes não notava. Havia um ressentimento profundo quando qualquer assunto remotamente conectado a meu pai surgia. Minha mãe uma vez explicou que minha avó acreditava sinceramente que ele traria desgraças para nossa família, especialmente para mim. Segundo as crenças locais, minha avó possuía o dom da premonição, e suas previsões sempre se concretizavam. Aparentemente, ela havia vislumbrado um futuro de sofrimento para minha mãe, caso permanecesse unida a meu pai. Isso explicava sua determinação feroz em afastá-lo definitivamente. Anos depois, descobri através de conversas fragmentadas entre minha mãe e uma tia distante que minha avó realmente havia lançado o que chamavam de mal-olhado sobre meu pai, uma forma de maldição que explicaria suas súbitas mudanças físicas e seu desaparecimento. O poder que minha avó exercia sobre a comunidade era tão intenso que, quando me acompanhava ao mercado local, os moradores faziam discretamente o sinal da cruz ao cruzarmos seu caminho. Alguns chegavam a mudar de direção para evitar encontrá-la. Jamais compartilhei com minha mãe o que presenciei naquela noite. Temia sobrecarregá-la com mais preocupações, além das que já carregava para sustentar nossa pequena família.
Havia também o medo constante de que minha avó, de alguma forma misteriosa, descobrisse minha indiscrição e voltasse contra mim o mesmo poder que aparentemente usara contra meu pai. Os anos seguiram seu curso implacável. Quando completei 22 anos, minha avó adoeceu gravemente. Durante suas últimas semanas, notei que os cachorros da vizinhança uivavam incessantemente durante a noite, parando apenas quando ela faleceu em uma madrugada silenciosa de inverno. Coincidência ou não, nunca saberei ao certo. Hoje, aos 49 anos, construí minha própria família e escolhi criar meus filhos longe das sombras do passado. Mas em noites específicas, quando o vento sopra de determinada maneira e os cães uivam à distância, aquela memória retorna. O som impossível vindo da garganta de minha avó e a silhueta que parecia transformar-se na escuridão do quintal. São nesses momentos que me pergunto quanto daquelas antigas histórias de Campeche era realmente superstição e quanto era verdade. Em uma tarde de outono, sentada no banco da praça próxima à nossa casa, observei uma jovem mãe ninando seu bebê enquanto conversava animadamente com outras mulheres. Aquela cena perfurou meu coração com uma dor já familiar. Eu, Marta, havia completado 3 anos de casamento com Rafael, e a cada mês que passava, a ausência de um filho se tornava mais pesada entre nós. Não era assim que imaginei nossa vida quando trocamos alianças. As visitas ao médico se tornaram rotina desgastante. Consegui engravidar 2 vezes nos primeiros anos, mas ambas gestações terminaram antes mesmo de completarmos o primeiro trimestre. Cada perda era como um pedaço de mim que se esvaía, deixando para trás um vazio que parecia impossível de preencher. As noites de choro silencioso no banheiro, para que Rafael não me ouvisse, tornaram-se parte da minha rotina. Tente relaxar. Isso ajuda na concepção, diziam todos, como se fosse simples desligar a ansiedade que me consumia diariamente. Rafael nunca me culpou diretamente, mas flagrava seu olhar melancólico quando passávamos por uma loja de artigos infantis ou quando seus colegas de trabalho anunciavam a chegada de novos filhos. Ele sempre falava sobre construir uma família grande, e eu agora temia não conseguir realizar esse sonho. Nossa situação financeira não ajudava. Os tratamentos de fertilidade custavam o equivalente a meses de nosso salário combinado. Médicos especialistas e clínicas sofisticadas eram luxos completamente inacessíveis para nós. O seguro de saúde cobria apenas os exames básicos, deixando-nos na posição de esperar pacientemente pela intervenção do destino ou buscar caminhos menos convencionais. Foi durante um almoço com Mariana, minha amiga de infância, que uma possibilidade diferente surgiu. Entre goles de chá gelado e depois de ouvir minhas angústias, ela hesitou por alguns segundos antes de sugerir: "Conheço alguém que talvez possa ajudar." Muitas a chamam de curandeira, outras de cartomante, algumas até de bruxa. Mariana falou, baixando a voz nesta última palavra. "Sei que você é religiosa, e talvez isso vá contra tudo o que acredita, mas conheço 3 mulheres que engravidaram após visitá-la, depois de anos tentando. Inicialmente, a sugestão me causou repulsa. Cresci em uma família tradicional, frequentando a igreja regularmente. A simples ideia de buscar ajuda em práticas alternativas ia contra tudo o que me ensinaram. Passei uma semana inteira dividida entre o ceticismo racional e o desespero crescente. As palavras do médico em nossa última consulta ecoavam em minha mente. Talvez seja a hora de considerar outras opções. Numa terça-feira cinzenta de abril, 4 meses depois daquela conversa com Mariana, enviei uma mensagem pedindo o contato da tal curandeira. O medo de perder Rafael para outra mulher que pudesse dar-lhe filhos finalmente pesou mais que minhas reservas morais.
3 dias depois, caminhávamos juntas pelo labirinto colorido do mercado municipal, entre barracas de frutas exóticas e ervas aromáticas. É aqui. Mariana apontou para um pequeno estabelecimento na esquina menos iluminada do mercado. Uma placa desbotada indicava ervas e essências, Dona Celeste. O interior era surpreendentemente organizado. Prateleiras com frascos etiquetados, feixes de ervas secas pendurados no teto baixo e um balcão com uma balança antiga. O cheiro era uma mistura de canela, sândalo e algo indefinível. Uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque simples nos avaliou por cima dos óculos de leitura. Sem muitas perguntas, como se compreendesse instantaneamente o propósito da visita, fez um gesto para que a seguíssemos através de uma cortina de contas para uma sala nos fundos. "Sente-se, filha", indicou um banquinho de madeira enquanto acendia mais algumas velas, criando sombras dançantes nas paredes de cor ocre. Seu útero rejeita a vida por medo, não por incapacidade. Suas palavras me atingiram como um raio. Como poderia saber isso? Observei entre fascinada e apreensiva, enquanto Dona Celeste misturava pós de cores diferentes em uma tigela de cerâmica azul escuro. O mais surpreendente era ouvi-la sussurrar preces católicas que reconheci da minha infância. Ave-Marias e Pais Nossos, mesclados com palavras que não compreendi. Durante aproximadamente 20 minutos, ela trabalhou em silêncio, ocasionalmente pedindo que eu respirasse a fumaça de ervas queimadas ou que permanecesse sobre círculos desenhados com giz no chão de madeira. Em determinado momento, pediu-me para fechar os olhos e visualizar um bebê em meus braços. O exercício fez lágrimas involuntárias escorrerem pelo meu rosto. "O trabalho não está completo", explicou ao final do ritual. "Preciso de um sacrifício seu, algo que represente renúncia verdadeira. Não é para mim, é para equilibrar as energias." Instintivamente, olhei para meu anel de noivado, uma pequena safira cercada por minúsculos diamantes que Rafael economizou durante 1 ano para comprar, quando mal tínhamos dinheiro para o aluguel. A joia representava todo o nosso início, nossos sonhos, nossos planos. "Este servirá", Dona Celeste confirmou, notando meu olhar. Com dedos trêmulos, removi o anel pela primeira vez em 5 anos. Entreguei-o sentindo como se partilhasse um pedaço da minha história. Ela o guardou em uma pequena caixa de madeira entalhada com símbolos que pareciam flores. Voltarei na próxima lua cheia para completar o processo. Até lá, viva normalmente e evite pensamentos negativos. O anel ficará guardado até o ritual final. Suas instruções eram claras, não mencionar a ninguém o que fizemos ali. Saímos em silêncio, Mariana apertando minha mão em apoio silencioso. Naquela noite, inventei para Rafael que havia perdido o anel enquanto lavava as mãos em um banheiro público. Sua decepção inicial logo deu lugar à preocupação em me consolar, dizendo que era apenas um objeto. As semanas seguintes transcorreram em uma rotina aparentemente normal, embora internamente eu vivesse em um estado constante de expectativa. 15 dias após nossa visita, conforme prometido, Mariana me acompanhou novamente ao mercado. O segundo ritual foi mais breve. Dona Celeste queimou algumas ervas sobre o anel dentro da caixa, recitou orações e me entregou um pequeno frasco com um líquido âmbar. 3 gotas na água antes de dormir, por 7 dias, instruiu, devolvendo-me o anel que guardei discretamente na bolsa. Agora é com o tempo. Segui suas instruções rigorosamente, embora parte de mim ainda questionasse se não estava apenas me agarrando a superstições por puro desespero. 2 semanas depois, notei os primeiros sintomas: náusea matinal, seios sensíveis. Esperei mais 7 dias antes de comprar um teste, temendo a decepção de mais um resultado negativo. Quando as 2 linhas rosa apareceram no visor, minha reação inicial foi incredulidade, seguida por um choro compulsivo. Repeti o teste no dia seguinte. Positivo novamente.
Não contei imediatamente para Rafael, aterrorizada pela possibilidade de mais uma perda precoce. Apenas na 8ª semana, após confirmar com exames clínicos que tudo estava progredindo normalmente, compartilhei a notícia. Os meses seguintes foram um misto de alegria cautelosa e ansiedade controlada. Cada consulta pré-natal bem-sucedida era celebrada como uma pequena vitória. Diferente das gestações anteriores, não houve sangramentos, nem dores preocupantes. Aos poucos, permiti-me acreditar que desta vez chegaria até o fim. Quando Mateus nasceu, saudável e com pulmões potentes, em uma tarde de janeiro, a sensação foi de um milagre concretizado. Rafael chorou ao segurar nosso filho pela primeira vez, sussurrando promessas de amor eterno para o pequeno embrulho em seus braços. Hoje, 10 anos depois, observo Mateus brincando no jardim, inteligente, energético e cheio de vida. Ocasionalmente vejo o anel de noivado que está escondido na gaveta de minhas joias e sou transportada de volta àquela sala esfumaçada. Nunca soube explicar racionalmente o que aconteceu. Foi o ritual de Dona Celeste? Foi o tempo certo finalmente chegando? Foi o efeito psicológico de acreditar em algo maior? Mariana é a única pessoa que conhece essas partes dessa história. Ninguém mais saberá jamais que nosso precioso filho talvez tenha vindo ao mundo com a ajuda de forças que a ciência não explica. E quando Mateus pergunta, como fez recentemente, por que não tem irmãos, sorrio e respondo que ele já foi o maior milagre que poderíamos ter esperado. A verdade sobre meu pai começou a se revelar em fragmentos, como um quebra-cabeça que eu nunca pedi para montar. Durante anos, acreditei na história que me contavam. Nossa vida melhorou porque meu pai teve sorte nos negócios. Uma explicação conveniente que nunca questionei profundamente. Olhando para trás, os sinais estavam lá. Em poucos meses, saímos de um quartinho alugado para uma casa própria. Meu pai, sempre calado, parecia carregar um peso invisível. Minha mãe vivia ocupada com as despesas diárias, como se manter a casa funcionando pudesse apagar alguma culpa oculta. Quando entrei na universidade, imaginei que tinha cumprido o sonho deles, a recompensa por anos de trabalho duro. Estude para não acabar numa linha de produção como eu, meu pai dizia quando o agradecia pela oportunidade. Um conselho que só entendi completamente muito depois. A primeira pista real surgiu há cerca de 6 meses. Estava estudando na sala quando vi meu pai receber um envelope sem remetente. Seu rosto mudou instantaneamente ao ler o conteúdo. Observei como ele amassou o papel com raiva contida antes de guardá-lo no bolso. Quando perguntei o que era, respondeu secamente: propaganda inútil. Tinha idade suficiente para reconhecer uma mentira, mas resolvi não insistir. Minha mãe, testemunhando tudo, manteve um silêncio preocupante. Os dois trocaram olhares carregados de significado, uma conversa silenciosa que eu não conseguia decifrar. Mais tarde, meu pai se isolou no quarto. Antes do jantar, ouvi minha mãe subir para buscá-lo. Fiquei na cozinha, mexendo distraidamente na comida, tomado por uma inquietação que não conseguia explicar. Fragmentos da conversa deles chegavam até mim, justo agora que tudo estava bem, e não vou encontrá-lo a menos que seja absolutamente necessário. Depois desceram e jantamos como se nada tivesse acontecido, mas a tensão era palpável. Nas semanas seguintes, mais envelopes chegaram, bilhetes simples, pedaços de papel com poucas palavras. Meu pai os destruía imediatamente. Nunca me permitia vê-los. A curiosidade crescia em mim, mas seu temperamento intimidador me mantinha distante de perguntas diretas. Até que numa noite de sábado, depois de mais um envelope misterioso, o clima em casa ficou insuportável. Durante o jantar, meu pai anunciou que precisávamos reforçar a segurança da casa, grades mais altas nas janelas, fechaduras novas.
Minha mãe reagiu com irritação incomum, argumentando que isso chamaria a atenção indesejada dos vizinhos. A discussão escalou rapidamente. Estou cansada de viver com medo, minha mãe desabafou. Meu pai respondeu elevando a voz. Prefiro gastar com segurança do que com um funeral. O silêncio que seguiu aquela frase foi ensurdecedor. Tentei acalmar os ânimos, mas minha intervenção só piorou as coisas. Minha mãe se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Não aguento mais tantas mentiras nesta casa. Confuso, perguntei. Que mentiras? Ela respondeu quase num sussurro. As do seu pai. Ele tentou me afastar da conversa, mas era tarde demais. Exigi explicações. Queria saber sobre os envelopes misteriosos, sobre os segredos que claramente estavam destruindo nossa família. Preferia ouvir a verdade deles do que descobrir por outros meios. Meu pai, visivelmente perturbado, abandonou a mesa repentinamente. Minha mãe ficou comigo na cozinha, olhando para o nada. Perguntei gentilmente se ela podia me contar o que estava acontecendo. Após um longo silêncio, ela começou a revelar um passado que eu jamais poderia ter imaginado. 15 anos atrás, meus pais mal conseguiam pagar o aluguel de um quarto pequeno nos fundos de uma casa antiga. Foi então que um antigo conhecido de adolescência do meu pai reapareceu. Um homem chamado Vicente, que sempre esteve envolvido em problemas. Ele propôs uma solução rápida para os problemas financeiros do meu pai. Um assalto a uma mansão rica, supostamente vazia, com um cofre cheio de dinheiro. Inicialmente meu pai recusou, mas a perspectiva de mudar de vida em uma noite acabou vencendo seus princípios. Na data planejada, eles invadiram a mansão armados, esperando encontrar apenas um guarda idoso. O plano era simples: pegar o dinheiro e fugir antes que alguém percebesse. Mas tudo deu errado quando o guarda, um senhor que trabalhava para sustentar a família, tentou impedi-los. Em um momento de pânico, Vicente atirou, matando o homem instantaneamente. Eles esconderam o corpo, pegaram o dinheiro e fugiram antes da chegada da polícia. Minha mãe pausou neste ponto, visivelmente abalada. Explicou que meu pai conseguiu escapar da prisão porque Vicente, quando foi capturado semanas depois, não revelou seu nome. Meu pai não estava no radar da polícia. Não havia registros de sua participação. Mas esse silêncio veio com um preço. Vicente jurou que se meu pai o traísse, pagaria com sangue, e estabeleceu que, quando saísse da prisão, viria cobrar sua parte do dinheiro roubado. O negócio de móveis artesanais que meu pai começou, nossa fonte de renda por anos, foi iniciado com aquele dinheiro manchado de sangue. Agora, 15 anos depois, Vicente havia cumprido sua pena e estava livre. Os envelopes misteriosos eram seus recados, lembrando meu pai do acordo antigo e da dívida que acreditava ter. A tranquilidade que construímos era apenas uma ilusão que poderia desmoronar a qualquer momento. Por que nunca me contaram isso? Perguntei, sentindo-me traído. Por que inventaram a história sobre um prêmio em apostas? Minha mãe explicou que queriam me proteger daquela realidade sombria, dar-me uma vida normal, longe daquele erro terrível que cometeram por desespero. Levantei-me e fui até o quarto dos meus pais. Precisava ouvir do meu próprio pai, mesmo temendo sua reação. Encontrei-o sentado na beira da cama, olhando fixamente para a parede, como se buscasse uma saída que não existia. Quando me viu, seu olhar passou da defensiva à derrota em segundos. Confirmou tudo o que minha mãe havia contado, acrescentando que nunca planejou um assassinato. O tiro foi obra de Vicente. Ele tentou impedir, mas aconteceu tudo muito rápido. Depois, o medo de ser preso e o pensamento na família que começava a formar o fizeram cúmplice no silêncio. Me mostrou um dos bilhetes que havia guardado. Dizia apenas: "O momento do acerto chegou. Não esqueça." Sem assinatura, sem data, não precisava. Ambos sabiam exatamente do que se tratava. Durante os anos de prisão, Vicente enviou mensagens lembrando meu pai que também era cúmplice.
e que, se falasse algo, jogaria toda a culpa sobre ele. Agora, 3 meses se passaram desde aquela noite de revelações. Vivemos em estado de alerta constante, embora nada tenha acontecido ainda. O medo persiste, invisível, mas presente em cada canto da casa. Uma sombra do passado que se recusa a desaparecer completamente. Tomamos providências que prefiro não detalhar por segurança. Mas cada envelope que chega, cada batida na porta me faz lembrar que nosso conforto foi construído sobre uma fundação frágil e manchada. Uma verdade com a qual ainda estou aprendendo a conviver. Um acidente pode encerrar uma vida, mas nem sempre encerra um vínculo. Foi o que descobri após 5 anos de relacionamento, quando o inesperado aconteceu. Perdi minha companheira. Alguém que eu imaginava estar ao meu lado até o último suspiro. Costumávamos traçar planos, desenhar futuros, enquanto o destino preparava uma ruptura que eu não conseguiria prever nem nos meus pesadelos mais sombrios. O impacto emocional me deixou à deriva. A dor não veio organizada nem previsível. Era um monstro de muitas faces que me perseguia até durante o sono. Numa tentativa desesperada de escapar desse vazio, cometi o que muitos consideram um erro. Busquei um novo relacionamento antes de processar meu luto. Em menos de 2 meses após a tragédia, já estava comprometido com minha atual esposa. Quando questionado sobre essa decisão precipitada, fabricava convicções. É amor verdadeiro, dizia a todos, principalmente a mim mesmo. Repetia essa frase como um mantra, esperando que a repetição a tornasse real. No fundo, procurava apenas um porto seguro, uma âncora para não ser engolido pela tempestade de emoções que me assolava desde o acidente. O casamento veio rápido, quase como uma autodefesa contra a solidão. Com o passar das semanas, uma verdade incômoda começou a emergir das sombras do meu auto-engano. Por mais que me esforçasse, por mais que tentasse construir uma nova história, o fantasma do meu relacionamento anterior pairava sobre cada momento compartilhado com minha esposa. Não era apenas uma memória, era uma presença que se intensificava quando eu me encontrava sozinho. Passados 3 meses de casado, ainda me adaptando à nova rotina, ocorreu o primeiro incidente. Era uma tarde de terça-feira. Minha esposa tinha saído para trabalhar, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Estava sentado na poltrona da sala quando, sem nenhum aviso, o perfume característico da minha ex preencheu o ambiente. Não era uma lembrança nebulosa ou uma impressão vaga. Era seu aroma inconfundível, tão real quanto o ar que eu respirava. Ergui a cabeça, quase esperando encontrá-la ali, em pé, diante de mim. Por alguns instantes, a barreira entre presente e passado pareceu dissipar-se completamente. Esqueci que ela não voltaria, que nenhum desejo poderia trazê-la de volta. Quando a realidade finalmente se impôs, o cheiro desapareceu tão subitamente quanto havia surgido, deixando-me com uma sensação de vazio ainda mais profunda. O segundo sinal veio algumas semanas depois. A solidão se tornara minha companheira frequente, já que nossos horários de trabalho raramente coincidiam. Passava horas vagando pela casa, alternando entre choros silenciosos e momentos de apatia diante da televisão. Durante uma dessas tardes melancólicas, um som quebrou o silêncio. Algo havia caído no banheiro. Ao investigar, encontrei um frasco de colônia no chão. O detalhe perturbador: o objeto estava posicionado no centro de uma prateleira estável, longe de qualquer borda. Não havia janelas abertas, tremores ou qualquer explicação racional para sua queda. Era como se uma mão invisível o tivesse empurrado deliberadamente. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto encarava aquele objeto aparentemente inofensivo. Tentei racionalizar os acontecimentos. Talvez estivesse tão imerso nas recordações que meu cérebro criava estas experiências como forma de lidar com o luto não processado.
Esta explicação me confortava durante o dia, mas nas madrugadas insones, quando a casa amplificava cada pequeno ruído, eu sabia que havia algo mais acontecendo. Uma presença que se recusava a partir. Com o passar dos dias, percebi uma mudança sutil. O peso constante da tristeza começou a diminuir, não por superação genuína, mas por puro esgotamento emocional. As lágrimas já não vinham com tanta facilidade, como se meu corpo tivesse estabelecido um limite para a quantidade de dor que conseguia expressar. Foi nesse período de aparente calmaria que o evento mais assustador ocorreu. Numa noite particularmente fria, deitei-me cedo. Minha esposa tem o hábito de se movimentar muito durante o sono, frequentemente levando consigo a maior parte do cobertor. Quando senti o frio nos pés desprotegidos, tentei ajustar minha posição para recuperar um pouco da coberta. Foi nesse momento que percebi. Aquele aroma familiar estava de volta, agora mais intenso que nunca. A sensação era tão física quanto qualquer outra. O cheiro não pairava no ar como antes. Emanava de um ponto específico, como se sua fonte estivesse deitada ao meu lado. Abri os olhos, inicialmente para me orientar na escuridão, e então a vi, uma silhueta, um contorno de rosto pairando próximo ao meu travesseiro. Conseguia distinguir os olhos, 2 pontos que refletiam a pouca luz que entrava pela janela, fixos em mim. O terror me paralisou por um segundo antes que o instinto de sobrevivência assumisse o controle. Sentei-me bruscamente, gritando de forma involuntária, acordando minha esposa no processo. Ela se levantou assustada, perguntando repetidamente o que havia acontecido. Minha voz falhou. Apenas gesticulei freneticamente para que acendesse a luz. Quando o quarto se iluminou, não havia nada além de nós dois e os objetos comuns do ambiente. Aquela experiência me transformou. O medo deu lugar a uma compreensão dolorosa. Eu estava preso entre 2 mundos. Meu corpo e minhas obrigações pertenciam a esta nova vida que eu havia construído, mas meu coração e memórias ainda estavam atados ao passado. Este conflito não se resolveria sozinho. Exigia uma decisão consciente de minha parte. Durante as semanas seguintes, comecei a observar minha esposa com olhos renovados. Não como um substituto ou uma fuga, mas como uma pessoa com qualidades próprias. Notei sua risada sincera quando compartilhávamos piadas triviais, sua dedicação silenciosa ao perceber meus dias ruins, a forma como me preparava café exatamente como eu gostava. Um afeto genuíno floresceu lentamente, não mais nutrido pelo desespero, mas pelo reconhecimento verdadeiro de quem ela era. Esta descoberta me surpreendeu. Apesar do começo tumultuado, apesar das motivações questionáveis que me levaram ao altar, algo autêntico estava nascendo. Sei que isso pode soar contraditório ou mesmo imoral para alguns, mas a vida raramente segue os roteiros que consideramos apropriados. Os sentimentos verdadeiros muitas vezes surgem dos lugares mais inesperados, em momentos que não planejamos. O confronto final aconteceu em uma noite em que minha esposa visitou sua mãe, que se recuperava de uma cirurgia. Fiquei sozinho preparando algo para comer. Era quase meia-noite quando senti, não vi, mas senti, uma presença atrás de mim. O ar gelou instantaneamente. Virei-me para encontrar apenas o corredor vazio e escuro. Voltei à minha tarefa na cozinha, tentando ignorar a sensação de ser observado. Enquanto cortava os ingredientes, ouvi claramente o som de passos descalços aproximando-se rapidamente por trás. Não era imaginação, não era o vento, não era a casa assentando. Eram passos deliberados, rítmicos, reais dentro dos limites do que eu podia perceber. Largando a faca, girei bruscamente. Novamente, nada visível ocupava o espaço, mas uma corrente de ar gelado me envolveu por completo. A temperatura contrastava drasticamente com o resto da cozinha. Naquele momento, todas as racionalizações que eu havia construído desmoronaram. Eu não estava sozinho e precisava resolver essa situação.
A solução veio de forma intuitiva. Se o problema era um vínculo não resolvido, talvez a resposta estivesse em um ritual de despedida apropriado. Não por superstição, mas pela necessidade de marcar simbolicamente um encerramento que não tive oportunidade de vivenciar devido à natureza repentina da perda. No fim de semana seguinte, aproveitei a ausência da minha esposa durante sua aula regular de exercícios. Comprei uma vela branca simples, sem pretensões místicas. Coloquei-a no centro da mesa de jantar e, com mãos ligeiramente trêmulas, acendi o pavio. A chama dançou suavemente, projetando sombras nas paredes da sala silenciosa. Sentei-me e comecei a falar, não para o vazio, mas para alguém que sabia estar ouvindo. Expressei tudo o que guardava dentro de mim, o quanto a amei, como sentia sua falta, como me arrependi por não estar presente em seus últimos momentos. Confessei minha confusão ao buscar conforto em um novo relacionamento tão rapidamente e como essa decisão havia sido movida pelo medo, não pelo amor. Enquanto as palavras fluíam, as lágrimas também vinham, não mais carregadas apenas de tristeza, mas também de um alívio crescente. Pedi perdão pelo meu egoísmo e, finalmente, disse o mais difícil. Era a hora de nos despedirmos definitivamente. Ela precisava seguir seu caminho, assim como eu precisava continuar o meu. O amor que sentimos permaneceria como uma memória valiosa, não como uma corrente nos impedindo de avançar. Permiti que a vela queimasse completamente. Durante esse tempo, permaneci em silêncio, apenas sentindo o peso sendo gradualmente removido dos meus ombros. Não houve confirmação sobrenatural, nenhum sinal dramático, apenas uma profunda sensação de paz que se instalou lentamente no ambiente, como se um acordo silencioso tivesse sido estabelecido. Nos dias que se seguiram, as manifestações cessaram por completo. O perfume, os objetos caindo inexplicavelmente, os passos noturnos, tudo desapareceu, como névoa sob o sol da manhã. Ocasionalmente ainda sonho com minha ex, mas são sonhos tranquilos, sem o desespero anterior. Compartilhamos memórias e depois nos despedimos como velhos amigos que se encontram brevemente. Com minha esposa, finalmente consegui estabelecer uma conexão genuína, livre das sombras do passado. Não é uma substituição ou um prêmio de consolação. É um relacionamento próprio, com suas peculiaridades, desafios e momentos de alegria. Aprendi que o coração humano não tem capacidade limitada para amar. Podemos honrar o que já não existe enquanto abraçamos plenamente o presente que escolhemos construir.